Fala galera, aqui quem fala é o professor Thomas de Física, trazendo para vocês a correção da nossa segunda lista aí, né? A lista 2 de velocidade média. Na nossa próxima semana, né, nosso próximo encontro virtual aí, eu também vou fazer a correção da lista 3, certo? Então nas próximas 2 semanas eu só vou fazer correção das atividades. Importante, eu creio que a melhor forma de proceder aqui seja vocês tentando fazer todas as questões, tá? Não adianta vocês abrirem o vídeo, ficarem me vendo corrigir, ficarem vendo a correção das atividades aqui, se não, se não desenvolverem por vocês, tá? Porque as dificuldades, as dúvidas, elas nunca aparecem comigo resolvendo, sempre aparecem com vocês. Então a ajuda, né, nesse sentido só vai vir se a gente conseguir identificar os problemas, ok? Então a minha dica principal, como é uma aula de resolução de exercício, eu não vou aparecer na tela para a gente usar o máximo de espaço possível, né, para desenvolver os cálculos. E tem algumas questões aí com enunciados grandinhos e a gente vai discutir sobre elas agora. A questão 1 trata de uma questão da Unicamp. Então, professor, senti dificuldade em algumas questões, não consegui resolver. Olha, gente, isso é completamente normal. Isso não pode desanimá-los, tá? O que a gente está propondo aqui? As questões de física são poucas para a prova do IFES. Elas não, né, não são muito difíceis. Nos últimos anos, o nível das questões está caindo. Só que, primeiro, a gente tem que estar sempre preparado para uma mudança na prova. Vamos torcer para que não tenha, mas a gente tem que estar sempre preparado. E, de novo, para vocês, a prova não é interessante que seja fácil. Vocês têm que achar a prova fácil, que é uma coisa diferente, tá? Por quê? Porque se a prova for fácil, todo mundo vai conseguir fazer e vai conseguir desenvolver próximo do que vocês também. Talvez uma pessoa que não se dedicou tanto tempo, que não fez o curso, que não estudou tanto quanto vocês, consiga um número de questões alto, a média do curso vai ficar lá no alto, e aí a concorrência vai ficar muito mais difícil. É interessante que vocês peguem uma prova considerada de um bom nível e achem, interpretem ela facilmente. Aí é o nosso objetivo principal. Para isso, vocês precisam fazer as questões. Tudo bem? Então, estou aqui à disposição sempre. Agora eu vou começar aqui. Acho que só paro na última questão mesmo. E no mais é isso. Qualquer dúvida é só falar comigo lá na plataforma ou mandar um e-mail que estava ali no início do vídeo. E eu estou sempre à disposição. Tá bom? Se for mandar um e-mail, se identifique, né? Fala que é da Provest pré-IFES e que está com dúvida em determinada questão, que eu respondo com a maior tranquilidade. Essa questão 1 da Unicamp, ela é um nível de dificuldade um pouquinho acima, então realmente eu entendo se alguém sentiu dificuldade nessa questão. Era o intuito mesmo. Bom, questão 1 dessa lista, então, essa questão da Unicamp, fala o seguinte: o físico inglês, e é a questão da Unicamp. Questão 1 dessa lista, uma questão da Unicamp de 2019, né, do processo seletivo de 2019, fala que o físico inglês Stephen Hawking, além de suas contribuições importantes para a cosmologia, a física teórica e sobre a origem do universo nos últimos anos, passou a sugerir estratégias para salvar a raça humana de uma possível extinção, entre elas a mudança para outro planeta. Em abril de 2018, uma empresa americana, em colaboração com a NASA, lançou o satélite TESS, que analisará cerca de 20 mil planetas fora do Sistema Solar. Esses planetas orbitam estrelas situadas a menos de 300 anos-luz da Terra. Sendo que um ano-luz é a distância. Então, primeira informação importante mesmo aqui, ó, é que um ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano. Então, isso é importante. Vamos até anotar aqui, ó. Ano-luz é uma medida de distância. O professor tem o nome no ano. Como assim é uma medida de distância? É uma medida de distância em comparação com a luz, né?
a distância que a luz vai percorrer ao longo de um ano. Então, isso é importantíssimo para a questão. Considere um ônibus espacial atual que viaja a uma velocidade média, então vou botar aqui a velocidade do ônibus, V0 não, VO, é de 2,0 vezes 10 a 4 quilômetros por segundo. O tempo que esse ônibus levaria para chegar a um planeta a uma distância, então olha só, o planeta vai estar distanciado da Terra de 100 anos-luz. Eu quero saber o tempo, botar um tempo de viagem do ônibus. Tá? Delta T de viagem do ônibus. Sendo, né, um dado aí que a velocidade da luz no vácuo é igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Beleza, então a gente separou, acho que todos os dados necessários. Eu vou fazer lá em cima só uma observação. Qual é a forma de fazer a questão? Você pode ter a forma fácil, a forma média e a forma difícil, tá? A gente sempre vai tentar o mais fácil possível. Olha só, eu sei que ano-luz é uma medida de distância. Então, se eu fosse medir essa distância que a luz percorre, né, distância que a luz percorre, como eu poderia fazer? Eu poderia pegar o tempo que a luz vai percorrer, 100 anos, e descobrir o número de segundos presentes em um ano. E aí vamos lá. Eu pego um ano, aliás, presentes em 100 anos, né? Então eu pego um ano que tem 365 dias. Vou fazer aqui na nossa folhinha, vamos dizer assim, mas depois eu vou apagar, porque não vamos fazer dessa forma. Mas eu pego 365 dias vezes 24 horas vezes 60 minutos, né? Então 365 dias vezes 24 horas por dia vezes 60 minutos por hora vezes 60 segundos por minuto. Esse resultado aqui vai dar o tempo em segundos vezes 100 ainda, né? No final, que são 100 anos, né? Não é um ano só. Vai dar o tempo em segundos, certo? Então, olha só o tamanho da conta que vai ficar. Isso é uma questão de vestibular. Lá não tinha calculadora disponível. Então, como que eu ia criar um tempo em segundos? Depois ia dar um valor muito feio, ia ter que fazer várias aproximações. Dá para fazer? Dá. Mas principalmente com calculadora. A gente vai evitar esse método. Então, eu vou apagar isso aqui. A gente não vai fazer dessa forma. Agora, eu descobrindo esse tempo em segundos, o que eu faria para descobrir qual é a distância que a luz percorre? Eu ia pegar o tempo em segundos vezes a velocidade da luz, né? Porque 3 vezes 10 oitava metros por segundo, eu ia descobrir a distância em metros. Aí, ó. Ou seja, dá um valor gigantesco aqui de ΔS, mas, querendo ou não, é algo viável. Ah, meu Deus, em último caso, daria para fazer, ia dar uma conta gigantesca. Agora, que fórmula é essa aqui que a gente separou? É a fórmula de velocidade média, né? V igual a ΔS sobre ΔT. Se eu passar o ΔT multiplicando, eu vou ter que ΔS é igual a V vezes ΔT. O C aqui é velocidade vezes tempo, é igual a ΔS. É isso que a gente vai fazer. Exatamente isso. Eu vou calcular então aqui a distância que a luz percorre
em 100 anos. Então, a distância que ela vai percorrer nessa unidade de tempo. E aí, o que eu vou ter? Bom, ΔS é igual a velocidade da luz vezes o tempo. Que tempo? 100 anos. Ora, professor, se eu trocar os valores aí, ó, eu tenho que 3, né, C igual a 3 vezes 10 à oitava. Agora eu vou deixar as unidades. Metros por segundo vezes 100 anos. Olha aqui qual que é o problema que a gente tem. Aqui está em segundos, minha medida de tempo, e aqui está em anos, minha medida de tempo. Posso fazer isso, professor? Esse cálculo aqui, não, porque as unidades não batem. Mas o que eu vou querer fazer? Vou guardar essa informação, porque olha só, a distância que a luz percorre em 100 anos não é a mesma distância que o meu ônibus espacial vai ter que viajar. Então, vou trocar aqui para azul. Eu vou calcular essa distância. Distância que vou abreviar aqui, tá? Ônibus espacial vai viajar para chegar até esse planeta. E não é exatamente essa mesma distância de 100 anos-luz? Então, ó, o ΔS vai ser a velocidade do meu ônibus espacial, que eu botei como VO, vezes o tempo que vai demorar para ele chegar lá, vezes o tempo. Tudo bem? Bom, beleza. É igual a fórmula de velocidade média. Tem essas duas informações. ΔS aqui em cima não é igual a ΔS aqui embaixo? Então, o que a gente vai ter? Que 3 vezes 10 à oitava vezes 100 anos é igual à velocidade do ônibus espacial vezes o tempo que ele vai demorar para chegar. Esse ΔT, vou até botar aqui, né? VO. Só que eu não vou ficar escrevendo isso toda hora, porque é o único ΔT que a gente tem ali. Para não ficar muito apertado, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês voltem, tá? Eu vou apagar aqui. Mas agora, como vocês vão ter o vídeo aí, vocês podem voltar para visualizar. Tá? Vou apagar tudo que a gente fez para ter um espacinho para trabalhar. Aqui. Estou procurando umas ferramentas melhores para fazer essas questões. Por enquanto, é o PowerPoint mesmo. Por isso que a gente tem um espaço limitado aqui. Beleza. Então, vamos desenvolver aquela conta que está ali no cantinho. 3,0 vezes 10 à oitava metros por segundo vezes 100 anos é igual à velocidade. E aí que temos um outro problema aqui, né? Que a velocidade do ônibus espacial está em quilômetros por segundo. Ora, se eu ando a 2,0 vezes 10 à quarta quilômetros por segundo, lembra lá da notação científica o que a gente discutiu? Que o prefixo quilo, K, eu posso trocar por quanto? Quilo eu posso trocar por 1000. E aí eu só multiplicar isso por 1000. Numa multiplicação ali de expoentes, né? Eu vou ter 2,0 vezes 10 à quarta vezes 10 à terceira metros por segundo. Eu vou ter então 2,0, repete a base, multiplicação de potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes.
Então, eu vou ter ali embaixo 2,0 vezes 10 a sétima vezes o ΔT que eu quero descobrir. Ufa! O que eu quero então, ΔT? Eu vou deixar o ΔT solitário. E aí, vamos lá. Eu vou ter então, ó, 3,0 vezes 10 a oitava metros por segundo, vezes 100 anos. Se eu quisesse, eu poderia até já ter simplificado isso aqui, mas eu vou deixar quieto. Sobre 2,0 vezes 10 a sétima metros por segundo. Está vendo que metros por segundo está dividindo metros por segundo. Então, ó, esses dois caras vão embora. Só me resta fazer a conta com os números que eu tenho aqui e a resposta vai ser já dada em anos. Então, a gente vai ter o quê? Que ΔT vai ser. Então, olha só, 3 vezes 100 dá 300, dividido por 2 dá 150. Então, 3 vezes 100 aqui em cima vai dar 300, dividido por 2 dá 150. 10 a oitava dividido por 10 a sétima, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. A resposta, então, é 1.500 anos. Ufa! Professor, pelo amor de Deus, para começar já bem. A gente vai começar tranquilo. Se alguém conseguiu resolver, eu espero que muita gente, parabéns, você está muito bem na parte de velocidade média. E essa parte de cinemática eu vou cobrar ainda mais de vocês, porque é a que mais cai, tá, gente? A gente ficou tanto tempo nessa questão para a gente discutir com o pensamento por trás dela. Se eu chegasse simplesmente resolvesse, talvez vocês tivessem uma compreensão pior. Vamos para a próxima. Questão 2. Um estímulo nervoso em um dos dedos do pé de um indivíduo demora cerca de 30 milissegundos para chegar ao cérebro. Então, o tempo vai ser 30 milissegundos do pé ao cérebro. Nos membros inferiores, o pulso elétrico que conduz a informação do estímulo é transmitido pelo nervo ciático, chegando à base do tronco em 20 milissegundos. Então, vou deixar tá nos membros inferiores, então olha só, ΔT de 20 milissegundos de membros inferiores até a base do tronco, não é isso? Chegando à base do tronco, isso. Vou botar só a base. Da base do tronco até o cérebro, o pulso é conduzido pela medula espinhal, considerando que a altura média do brasileiro. Então, eu tenho que a altura média do brasileiro é de 1,70 m, e supondo uma razão média de 0,6 entre o comprimento dos membros inferiores e a altura de uma pessoa, pode-se concluir que as velocidades médias de propagação do pulso nervoso, desde os dedos do pé até o cérebro e da base do tronco até o cérebro, são respectivamente. Então vamos lá, olha só. Eu tenho vou botar aqui embaixo, uma razão de 0,6 entre comprimento dos membros inferiores e altura. Razão é divisão, né? Então, se eu pegar o comprimento do membro inferior da pessoa e dividir pela altura dela, eu vou ter a resposta como 0,6. Eu quero saber, pode concluir, que é a velocidade. Então, eu quero a velocidade do pé, né, do dedo do pé, até o cérebro.
E eu quero saber da velocidade, não vai perder, a velocidade média de propagação do pulso dos dedos até o cérebro e da base do tronco até o cérebro. Então eu quero saber também a velocidade da base até o cérebro. São respectivamente. Uma questãozinha boa também. Vamos lá. Então vamos por partes, né? Vamos calcular primeiro aqui. Então ele fala que o estímulo nervoso em um dos dedos do pé de um indivíduo demora cerca de 30 milissegundos. Lembrar que mili representa o prefixo 10 a menos 3. Então milissegundos é 10 a menos 3 segundos. Deixa eu até apagar ali, que ali eu só botei mili. Então mili é 10 a menos 3, tá? Então, o prefixo mili ali, de 10 a menos 3, demora cerca de 30 milissegundos chegar até o cérebro. Eu sei a altura da pessoa, então essa é uma questão direta, né? Eu vou ter que a velocidade do pé até o cérebro, para simplificar aqui, vai ser a distância percorrida, 1,70 metros, sobre o tempo que demora, 3 vezes 10 a menos 3, né? Ou 3 não, 30 vezes 10 a menos 3. Fiquei com a velocidade da luz na cabeça. 30 vezes 10 a menos 3. Isso vai ficar, então, propriedade de potência que eu tenho, eu posso repetir a base e inverter o sinal do expoente para mudar ele de posição numa fração. Então, olha só, eu fico com 1,70 vezes 10 a terceira sobre 30. Troquei o sinal de menos para mais e ele pôde subir aqui. E ainda está em metros por segundo. Para que eu fiz isso? Porque aí eu fico já com uma conta direta para fazer, né? 1,70 é 1.700, eu ando 3 casas com a vírgula, dividido por 30. O zero aqui vai embora com zero. Então vamos fazer aqui em cima no nosso rascunho, né? 170 dividido por 3. Aqui vai dar 5, sobra 2, vem 0. Aqui vai dar 6, sobra 2 também, vem 0. Então 56,66666. Então a nossa primeira velocidade aí, né? Do dedo do pé até o cérebro, a gente já meio que sabe, vai dar aproximadamente 57. Então ficamos entre duas alternativas. A alternativa C e a alternativa D. Ufa, beleza. Então vou botar aqui como a resposta 56,666 metros por segundo. Bom, resolvemos esse primeiro problema. Numa questão de prova, essa direta aí, de repente está meio sem tempo, aí ó, já reduziu para duas possibilidades, já é uma salvação. Vai mudar a cor para fazer esse segundo. Vamos lá. A segunda parte da questão, eu quero da base, né? Aqui, ó, da base do tronco, a velocidade, até o cérebro, certo? Então, olha só. Do pé até o cérebro demora 30 milissegundos. Dos membros inferiores até essa base vai demorar 20 milissegundos. Isso quer dizer que o ΔT da base até o cérebro vai demorar 10 milissegundos, ok? Ou já posso escrever como 10 vezes 10 a menos 3 segundos. Bom, agora eu preciso descobrir qual é a distância que isso vai percorrer da base do tronco até o cérebro. Então, como que eu vou calcular essa distância? Seguinte, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho uma razão aqui de proporção do comprimento dos membros inferiores e da altura da pessoa, eu consigo calcular, porque eu sei a altura.
eu sei que o comprimento dos membros inferiores dividido pela altura, isso dá 0,6. Mas eu tenho o valor da altura, né? A altura, vou botar até de outra cor aqui, é 1,70. Então eu posso pegar ali 1,70 vezes 0,6. Passo os 1,70 para cá multiplicando. Então eu vou ter que o comprimento dos membros inferiores, vou abreviar aqui, vai ser o quê? 1,70 vezes 0,6. Vou fazer essa conta ali no nosso rascunho, ali em cima. Então, 1,7 vezes 0,6. A gente poderia usar a notação científica aqui, mas vamos aos poucos, né? Aplicando esses conceitos. 6 vezes 7, 42, vai 4. 6 vezes 1, 6, com 4, 10. Né? 0, 0. Minha resposta vai ficar, então, 2, 0 sobre 0, 1 sobre 0, 2 casas após a vírgula. 1,02. Então, esse comprimento dá 1,02 metro. Logo, o comprimento que essa informação vai percorrer vai ser 1,70 menos 1,02. E isso dá 0,68 metros. Ufa! Então já sei agora a distância percorrida por essa informação. 0,68 metros. Vou apagar essa continha que eu fiz aqui, mas no vídeo qualquer coisa vocês podem voltar, tá? Apagando, apagando, apagando. Aqui. Beleza. Agora é aplicar a fórmula de velocidade média, né? Velocidade da base até o cérebro vai ser, então, a distância dividido pelo tempo. Posso fazer a mesma coisa, né? Subir o 10 à terceira. Então, olha só o que eu posso fazer. Separei 10 à terceira em 10 vezes 10 ao quadrado. Para cortar esse 10 com esse 10. 0,68 vezes 10 ao quadrado, eu ando 2 casas com a vírgula. E eu vou ter a velocidade de 68 metros por segundo. Então, eu posso marcar a letra D de dado. Ufa, beleza? Então, essas duas primeiras questões aí, desafiadoras, mas a gente chega num resultado. A gente poderia já, bem, sem fazer a conta, eu quis fazer o cálculo até para mostrar, cortar a letra C. Não tem como essas velocidades serem iguais, porque os tempos que a informação percorre são diferentes. E nada nos dá informação, nada nos leva a crer que essas informações têm velocidades diferentes por causa da sua característica. Ela tem velocidades diferentes porque elas percorrem distâncias diferentes. Tudo bem? Então, a gente já poderia imaginar que as velocidades não seriam iguais, porque as distâncias percorridas aqui e o tempo que demora para percorrer são diferentes. Beleza? Mas ainda assim é sempre bom confirmar. Se a gente tem tempo para fazer a conta, a gente faz. Questão 3. O atleta jamaicano Usain Bolt foi um dos grandes protagonistas dos Jogos Olímpicos de Pequim. Ele bateu seu próprio recorde mundial de 100 metros com um tempo de 9,69 segundos. E, na prova dos 200 metros rasos, ele registrou o tempo de 19,3 segundos. Se Bolt corresse a prova dos 200 metros rasos com a mesma velocidade média que ele percorreu ou que ele correu a prova dos 100 metros,
qual seria o tempo para completar a prova. Então vamos lá. Primeira coisa então que a gente tem que fazer, vou separar os dados, né? Então a prova de 100 metros, vou separar os dados só para ela. Então eu tenho que a distância é 100 metros. Eu tenho que o tempo para completar a prova é de 9,69 segundos. E a mesma coisa eu vou fazer para 200 metros. Vou fazer aqui embaixo. Para 200 metros. Eu tenho que a distância são os próprios 200 metros, né? E que o tempo que eu preciso para realizar é de 19,3. Então, se ele completasse a prova de 200 metros rasos com a mesma velocidade média dos 100 metros rasos, eu quero saber o tempo. Ou seja, essa informação aqui para mim é irrelevante. Tá? Então vamos lá, vamos calcular a velocidade na prova dos 100 metros. ΔS sobre ΔT. Então a velocidade aqui vai ser 100 sobre 9,69. Vou deixar essa informação guardada. Vamos ver se tem como a gente escapar desse cálculo. A velocidade da prova nos 200 metros é igual a ΔS também sobre ΔT. Agora, olha só. Eu quero que ele faça nessa velocidade aqui. Né, eu quero que... Vou botar aqui uma setinha. Essa velocidade seja a velocidade da prova do 100, né? Ou seja, eu posso escrever como 100 sobre 9,69, que é igual à distância, aí agora a prova vai ser de 200 metros, sobre ΔT. Então, o que a gente vai ter aqui? Multiplicar cruzado, a gente vai ter 100 vezes ΔT, que é igual a 9,69 vezes 200. Vou fazer aqui em cima. O ΔT, então, vai ser 9,69 vezes 200 dividido por 100, né? O 100 que estava multiplicando desse lado, eu vou passar aqui para baixo, dividindo. Olha aí, ó, corto o 0 com 0, corto o 0 com 0. O ΔT será, então, de 9,69 vezes 2. Então, 2 vezes 9 dá 18, vai 1. 2 vezes 6, 12, com 13, vai 1. 18, 19,38. Que mais se aproxima aí é o 19,4 segundos. Letra B de bola. Ok? Então agora, de novo, a gente usou mais ou menos as mesmas artimanhas aqui para evitar de fazer cálculo. Ao invés de eu pegar 100 e dividir por 9,69, gerar um valor que vai estar lá com um monte de casa depois da vírgula. Eu vou fazer no celular aqui para a gente ver qual que é o valor. 100 dividido por 9,69. Dá 10. Vou botar aqui em cima só para a gente ter uma ideia, né? Vou botar aqui embaixo. Esse valor aqui, ó, é 10,3199174. Aí imagina, eu vou ter que fazer toda essa aproximação para fazer uma conta com vírgula depois de novo. Então a gente precisa estar ciente de como escapar dessas contas que vão tomar nosso tempo na prova, tanto na prova de matemática quanto na prova de física, certo? E a gente escapa dessas contas tendo
tranquilidade na hora de montar as questões. Eu não preciso fazer esse cálculo porque eu não quero calcular a velocidade em 100 metros rasos, eu quero em 200. Só que eu quero que as velocidades sejam as mesmas, então eu posso deixar esse valor guardado, enfim. Isso vem com tempo e prática, tá? Eu, na idade de vocês, se não tivesse ninguém me ensinando, muito provavelmente eu ia fazer essa conta, ia substituir o valor aqui, ou seja, em vez de fazer a questão que eu fiz aqui explicando, sei lá, em 5 minutos, eu ia fazer 10, né, sem explicar para ninguém, fazendo um monte de conta desnecessária. Cuidado, hein, gente? Questão 4. Em 2016 foi batido o recorde de voo ininterrupto mais longo da história. O avião Solar Impulse 2, movido à energia solar, percorreu quase S, né? 6.480 quilômetros em aproximadamente 5 dias, partindo de Nagoya até Havaí, nos Estados Unidos. A velocidade média desenvolvida, então, aqui já é uma questão bem mais direta, né, para a gente resolver. Velocidade média, as alternativas estão em quilômetros por hora. Portanto, eu preciso primeiro transformar o ΔT em horas. Então vamos lá, vamos transformar o ΔT em horas. Aqui é bem mais tranquilo, né? Eu tenho 5 dias e em cada dia eu vou ter 24 horas. Então 4 vezes 5, 20, vai 2. 2 vezes 5, 10. Eu vou ter 120 horas. E agora eu faço o cálculo, né? Velocidade média vai ser 6.480 quilômetros dividido por 120 horas. Um zero vai com um zero. Eita, um zero vai com um zero aqui. Posso ir simplificando se eu tiver mais à vontade e tal, mas senão a gente faz a conta mesmo. Tem essa não, quem sabe faz ao vivo. Então, 64 por 12 vai dar 5, que 5 vezes 12 é 60, sobra 4, vem 8, 4, 0. 54 quilômetros por hora. Essa aqui, se você sabe que é a superfície da Terra, o comprimento da Terra mais ou menos de 6 mil quilômetros, ou desculpa, 40 mil quilômetros, com certeza não seria a letra C, tá? 1.296 quilômetros é uma velocidade muito absurda. Beleza? Vamos lá. Questão 5.